Vamos falar do abandono do Leclerc, que ali teve um momento que eu acho que acabou criando uma confusão em todo mundo. Até aqui na transmissão brasileira, o Felipe Giafone comentando, e o Giafone foi comissário da Fórmula 1 da FIA, né, por muitos anos, ele questionou o fato do Piastri ter sido punido por aquele incidente. Ele falou, Piastri, e 10 segundos, eu queria a tua visão sobre isso. Era o Piastri que merecia a punição e 10 segundos mesmo ou merecia menos, talvez? Tá, cara, essa pergunta eu também tenho essa mesma sensação. Acho que é difícil. 10 segundos acho que foi demais. Relembrando o que aconteceu, a relargada do Kimi foi horrível. Então, o Piastri antecipou a relargada, o Norris saiu tranquilo, e o Antonelli estava ali numa situação complicada, com o Leclerc na direita, o Piastri na esquerda, e o Piastri, lógico, né, o ponto de ultrapassagem era ali, ele está lutando pelo título, tinha que correr atrás para poder ter uma oportunidade de fazer uma corrida próxima do Norris, ou tentar alguma coisa ali. Então ele mergulhou, o que era o direito dele. O Leclerc viu que aquela bagunça poderia espalhar, e já foi para a direita para garantir o espaço dele. E o que defendendo do Leclerc e não imaginando que o Piastri estimando que ainda estava longe, ele freou um pouco tarde também, ele fechou um pouco demais aquela curva ali. E daí, quando ele veio para cima do Piastri para defender, o Piastri pisou mais forte no freio para não bater direto um com o outro, e acabou que bloqueou a roda dianteira esquerda. Eu acho que foi esse fator que os caras interpretaram como se ele estivesse dando um banzai ali para garantir a posição, porque tem várias coisas que eles analisam, a posição da asa dianteira em relação ao retrovisor do carro que está na frente, para saber se você está em posição de defender ou de atacar, não sei o quê. Então, eu acho que eles interpretaram isso. Eu não considero assim, eu acho que foi um incidente de corrida, e na pior das hipóteses eu teria colocado 5 segundos para o Piastri, ou para o Antonelli, não, para o Piastri, porque ele bloqueou a roda dianteira esquerda, só porque teve a consequência no Leclerc. Então, acho que se o Leclerc não tivesse sido abandonado a corrida, eu acho que eles seriam considerado efeito de corrida, ou teriam dado 5 segundos para ele. Eu acho que eles tentaram ali fazer, caraca, o cara tirou a Ferrari, ele fez um banzai ali, um dive bomb, bloqueando as rodas. Eu acho que eles interpretaram isso dessa forma. Mas eu concordo com o Giafone que foi mais um incidente de corrida ali, 3 carros ali, o Kimi tentando defender o interior sem bater no exterior com o Leclerc, e infelizmente o Piastri também tentou uma ultrapassagem e infelizmente ele bloqueou a roda esquerda e acabou dando essa oportunidade para eles de penalizarem ele. Fábio, eu sei que você tem uma pergunta para o Rico, mas antes eu quero ouvir de você rapidinho também. Piastri merecia a punição? Então, minha pergunta é baseada justamente nessa sua pergunta, Gui, sobre a punição ou não do Piastri, porque concordo com o Rico, eu achei que ele mergulhou, ele teve um direito de fazer uma dive bomb, não chegou a ser um banzai, mas ele se enfiou no lugar onde ele estava com pouco espaço, e até por isso eu queria te perguntar, Rico, muito se fala sobre o piloto ter que procurar aquele espaço vazio sempre para ultrapassar, só que entre os pilotos, entre também a FIA, eles levam muito em consideração quanto que isso vai atrapalhar a tangência da curva, quanto o piloto vai sair demais da tangência e pode prejudicar o resto do grid. Eu vou usar um exemplo aqui para te fazer a pergunta, Rico, que foi no GP da China 2016, quando teve o famoso torpedo de Daniel Kvyat contra Vettel, que para quem vier de fora, a gente via o Kvyat se enfiando num espacinho na curva 1 até fazer a curva 2, passando pelo Vettel e depois o Vettel batendo nele e batendo no Kimi, que o Vettel ficou muito bravo com o Kvyat por causa desse mergulho dele. E por que ele ficou bravo, eu quero saber se isso realmente influencia, se você concorda com isso, Rico. Porque o Kvyat naquela curva, na curva 1 de Xangai, daquele circuito, se você fizer ela muito fechado, a curva 1, e ir para 2 naquele traçado que o Kvyat estava, você ou vai passar reto antes do Arpin, ou você vai frear demais até atrapalhar quem vem atrás de você, que foi o que houve com o Kvyat. Ele freou demais para passar o Vettel, acabou saindo muito quando foi entrar no hairpin da curva 2 e bateu no Vettel que bateu no Kimi. Então por isso que o Vettel disse que ele fez um torpedo, que ele ia sair muito da tangência, ele ia passar reto naquela curva, então mesmo que fosse um espaço para ele encontrar, mesmo que fosse um espaço vazio que ele pode enfiar o carro, a consequência disso é você poder causar um acidente.
Então a pergunta é, Rico, o Piastri ali, onde ele se enfiou, era nesse caso que ele ia ter que ou frear demais ou poder passar reto e atrapalhar a tangência, ou não chega a ser isso? E se isso realmente é um fator influente para medir quem está certo ou errado nessas disputas? Então, mais uma vez, tudo ali acontece muito rápido e alguns pilotos conseguem pensar nas consequências em relação aos outros do grid ou até em penalidade e tal, mas o que eles têm que realmente saber são as regras. Antes da corrida, na quinta-feira, eles fazem uma reunião com o diretor de corridas, eles comentam quais são os pontos críticos, questões em aberto, e eles clarificam exatamente esse tipo de manobra. Eles falam, pô, a curva 1, a gente pode passar por dentro ou por fora. Se a gente passar por fora, quais são os critérios para considerar se tiver um contato, por exemplo, sabe? Se a gente passar por dentro, mesma coisa. Então, eles meio que clarificam ou tentam falar sobre todos os cenários possíveis que pode acontecer durante a corrida. E muitas vezes os pilotos saem de lá meio que contrariados, sabe? Falando assim, cara, eles falaram de uma forma ou eles colocaram uma regra ali que é só eu fazer uma coisa que não é natural que eu vou estar dentro da regra, sabe? Que é limite bloquear as rodas dianteiras para chegar no apex na frente ou com a asa dianteira na frente do retrovisor do carro da frente e eu já tenho o direito de estar ali, sabe? Então acaba sendo umas coisas meio antinaturais ali. No caso do Piastri, acho que não. Realmente, eu acho que foi, mais uma vez, por isso que eu acho que foi um incidente de corrida, é que ele viu o espaço. Ele estava com mais velocidade já, porque o Kimi fez uma largada muito ruim. Então, o Piastri tinha mais velocidade. E ele colocou ele no interior para passar, e se o Kimi não tivesse fechado a porta, ele teria feito a curva do lado, ele teria deixado o Kimi manter a posição e daria o bote no DRS na saída da 3, na freada da 4, sabe? Então, é uma condição que eles estão acostumados. E várias vezes durante a corrida, o Behrman com o Lawson, teve umas brigas ali que você fala, caramba, os caras realmente têm essa noção de onde estão os outros, e é um jogo de xadrez. Quando você pega o interior, você sabe que você vai prejudicar a tua freada, então você tem que ver como é que você faz para melhorar a tua saída. Então, eles sabem que dependendo de onde eles estão, vai impactar a saída e a velocidade máxima na reta seguinte já. E tudo isso eles têm o costume de fazer. Lá, infelizmente, por isso que eu falo mais uma vez, foi um incidente de corrida, o Piastri estava ali para ultrapassar, ele ia ter o controle do carro dele, ele não ia bloquear a roda dianteira, só que o Kimi fechou demais a porta, porque estava preocupado com o Leclerc do lado de fora também. Então, o Kimi fechou demais, daí o Piastri teve que frear mais forte do que o carro, a aderência permitia, e acabou bloqueando a roda. Então, acho que foi realmente azar do que aconteceu ali, não foi uma manobra que ele fez ali para tentar explorar uma dessas regras de ultrapassagem, foi realmente ele não imaginava que o Kimi ia fechar tanta porta quanto fechou. Pois é, e até, Gui, até um comentário que o João Andrade fez aqui no chat, que foi, ele não teria feito a curva sem bater. É aquilo que a gente volta a discutir, né, Rico e Gui? Ele ia passar, mas ia fazer a curva sem bater ou ia atrapalhar o grid inteiro. É uma subjetividade que até eu queria até aproveitar para pegar a opinião de vocês, se a regra tem que estar escrita. Sim, claro, tem que ter regra. Não é, minha pergunta não é se tem que ter regra ou não, mas se tem que estar definida ou tem que ter um padrão que pode variar, porque cada circuito tem uma consequência diferente. Uma área de escape tem uma consequência diferente de uma brita, de um muro, de uma parede. Para você, Rico, a regra tem que ser... Claro, isso é definido em debriefing, em conversa com o diretor de corrida antes de cada prova, cada uma tem suas características diferentes, mas a regra ser escrita ou não, tem que variar de cada corrida, tem que ter uma diretriz para cada GP? Teoricamente, eles têm o manual da boa conduta que é válido o ano inteiro. E se alguma coisa acontecer que não estava no manual, daí sim eles conversam e clarificam. Ou se alguma corrida tiver uma curva específica, alguma coisa que já aconteceu no passado, que eles querem clarificar, eles falam, mas é interessante o que você falou. Se tem um comentário no chat de alguém dizendo que o Piastri não teria feito a curva, já mostra que a análise da gente de fora pode ser diferente. Eu tenho certeza que ele faria a curva, mas quando eu digo certeza, do meu ponto de vista, ele de outras ultrapassagens que ele fez ali, ele teria feito aquela curva ali. Ele só bloqueou, no meu ponto de vista, e talvez seja o que o Giafone interpretou também, ele só bloqueou a roda esquerda porque o Kimi fechou demais e ele teve
que frear mais forte para evitar de bater no Kimi. Mas quando você vê a largada do Kimi, não foi assim, tipo, não foi uma volta normal de corrida e aí ele tentou um dive bomb para passar o Kimi desesperado. Não, foi na largada que o Kimi perdeu muito tempo de reação e o carro e o Piastri estava mais rápido. E a velocidade que ele chegou ali abaixo do que ele teria chegado se ele tivesse subido ali numa volta normal, já com a abertura do DRS bem mais cedo e tal. Então, para mim, ele teria feito aquela curva sem problema nenhum, não teria bloqueado a roda dianteira esquerda, ele teria mantido a trajetória ali, e seria a briga que eu falei. O Kimi teria mantido também por fora, talvez o Kimi poderia fechar, dar um squeeze ali no Piastri na 2, e o Piastri teria que dar o bote entre a 3 e a 4. Isso aí é o que eu imagino do que a gente viu em outras partes da corrida. Mas, infelizmente, o que aconteceu ali foi que o Kimi, como é que fala? Sabendo que ele fez uma largada ruim, ele se colocou uma pressão, tipo, caraca, eu tenho que consertar essa cagada, sabe? E daí foi tentar defender para os dois lados e acabou fechando demais para se impor para o Piastri, que estava ali com as facas no dente e acabou tendo essa colisão. Então, ao meu ponto de vista, foi incidente de corrida ou, sei lá, do fato do Piastri ter ido, talvez, bloqueado a roda esquerda, o pessoal deu a penalidade para ele, mas eu acho que 10 segundos primeiro é demais, e 5 talvez, e eu acho mesmo que foi um acidente de corrida. Ico, só para a gente fechar rapidinho aqui, que a gente ainda tem que falar do Bortoleto, tem que falar do Lando Norris, trazer aqui a decisão dos comissários, o porquê que eles deram os 10 segundos para o Piastri. Na relargada do safety car na volta 6, o carro de Piastri tentou ultrapassar o carro de Kimi Antonelli pelo lado de dentro da curva 1. Ao fazer isso, Piastri não estabeleceu a sobreposição necessária antes e no ponto de tangência, já que o eixo dianteiro de seu carro não estava alinhado com o espelho de Antonelli, conforme definido nas diretrizes de condução para ultrapassagens pelo lado interno de uma curva. Piastri travou os freios ao tentar evitar o contato, diminuindo a velocidade, mas não conseguiu e acabou colidindo com Antonelli. Este contato fez com que Antonelli colidisse secundariamente com Leclerc, que estava posicionado pelo lado de fora e foi forçado a abandonar a corrida em consequência disso. Piastri foi, portanto, considerado totalmente responsável pela colisão. Considera-se apropriado e consistente com precedentes recentes a aplicação de uma punição de 10 segundos e 2 pontos de penalidade na superlicença. O que você acha assim, a partir do que eles dizem? Não, então, isso aí, eu não lembro agora qual foi a corrida desse ano, que teve uma briga entre o Piastri e o Max, e onde essa diretriz foi mencionada, sabe? Onde eu acho que foi o Max que tomou penalidade, eu não lembro direito quem foi, mas foi o oposto, sabe? Eu acho que o Piastri estava por dentro, e teve essa história do eixo dianteiro com retrovisor. Então, mais uma vez, tem a regra escrita e as coisas têm que serem aplicadas ali. Só que, mais uma vez, como essa relargada foi complicada, foi para o Kimi, o jeito que eles chegam naquela curva ali, a velocidade é outra. Então, o Piastri acaba concordando ali, a gente já tinha falado, 5 segundos teria sido já de bom tamanho para ele. Ele meio que estimou, talvez, que ele chegaria no apex respondendo às regras, ou dentro das regras, o que não foi o caso. Então, a gente não pode argumentar. Eles têm câmera on-board, eles têm a câmera on-board dos dois carros, então, até dos carros de trás. Então, se eles aplicaram a regra ali, a gente tem que aceitar, nesse caso aí. Mas, ainda assim, acho que merece discussão, por isso que a gente está falando sobre isso, e ainda acho que em outros tempos teria sido considerado racing incident.